Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de reis e governadores, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje em Mateus capítulo 10, continuando essa reflexão que a gente vem fazendo esses dias sobre esse capítulo, Jesus ele fala claramente da perseguição, que faz parte da missão. Jesus ele precisa falar disso, pois Jesus ele é perseguido como foram todos os profetas de Deus perseguidos, e seus discípulos serão perseguidos também. Jesus ele orienta os discípulos em vista dessa futura missão com dificuldades, apontando claramente que vai haver dor e sofrimento. Existe um perigo na missão, sim. Jesus ilustra esse perigo mortal dentro da missão com a metáfora, como ovelhas no meio de lobos. Aqui está a metáfora. Essa metáfora ilustra muito bem o que significa esse perigo. Nós já vimos muitos programas de televisão em que a gente vê um ataque de lobos a uma presa. É uma coisa terrível, pois a ovelha sim é uma presa, uma vítima, não tem como se defender. E se defender é de bichos ferozes e grandes, maiores que ela. O lobo tem uma natureza cruel, feroz, caça em bandos, dilacera a presa. É uma imagem das pessoas cruéis desse mundo, que vão atacar os seus discípulos com calúnias, vão levá-los aos tribunais, enfim, vão usar mentiras contra eles, enfim. Provérbios capítulo 30 fala: a gente cujos dentes são espadas e seus queixos são punhais, para eliminar da terra os pobres. Isso é claro, realmente, Jesus está falando de dor aqui, a dor dos justos atacados pelos lobos ferozes, pessoas cruéis. Os salmos retratam os ataques perversos contra os servos de Deus pelos injustos, Salmo 37:12. O ímpio trama contra o justo e range os dentes contra ele. Davi também descreveu essa situação quando ele fugiu de Saul, Salmo 57:4. Eu me deito entre os leões, que devoram a gente. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua, espada afiada. Quer dizer, Davi ele enfrentou o ataque cruel de Saul, sim. E assim o mundo vai fazer ataques cruéis àqueles que seguem Cristo também. Tentarão silenciá-los, se levantarão contra eles, mas existe a sabedoria do Espírito Santo na vida dessas pessoas para defendê-las também. A sabedoria do Espírito Santo é tão poderosa que eles não vão suportar a oposição, aos seus pecados. Sim, sem dúvida nenhuma, tudo vai ser posto às claras, porque a verdade vem à tona e tudo é posto às claras. Portanto, Jesus ele diz que é necessário ser simples como a pomba e prudente como a serpente, porque para sobreviver nesse mundo tem que ser exatamente isso. Portanto, ele está falando de um contexto difícil e perigoso, mas ele também está falando que vai dar proteção. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes, ou seja, astúcia e simplicidade. E confiança em Deus, na forma como essa missão vai andar, como essa missão vai se desenvolver. Porque o próprio Jesus ele foi simples, mas ao mesmo tempo ele foi astuto, ele foi atento, porque ele tinha muitos inimigos, lobos ferozes. Depois Jesus ele segue com uma ordem que parece cheia de desconfiança, cuidado com os homens. Mas significa estar atento à hostilidade deles, porque eles vão
ostentar inimizades, ostentar oposição, enfim. Versículo 17, eles os entregarão aos tribunais. A própria experiência de Jesus de ser entregue, levado ao tribunal de Pilatos, ser acusado de coisas falsas, mentirosas, ser entregue nas mãos dos homens, de fato, Mateus 17, 22. Ele falou que isso ia acontecer, profetizou, e agora ele está profetizando para seus discípulos. Ou seja, ele está preparando toda essa situação. Jesus está preparando, revelando, esclarecendo, porque eles precisam ser fortes, resilientes, e precisam dar testemunho sem medo. Porque se o medo tomar conta deles, não vai existir igreja, não vai existir testemunho, não vai existir evangelização. Eles não podem ser tomados pelo medo. Por isso Jesus tem que deixar isso claro. Porque haverá a ajuda de Deus. Versículo 20. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito. Então na missão é essencial a ajuda de Deus, sim. Não confiar só nos próprios recursos, mas na solidariedade de Deus, no auxílio de Deus, na força e presença de Deus, sem dúvida. Foi isso que moveu a igreja por séculos e séculos. Tantas pessoas morreram dando testemunho da fé, porque o Espírito Santo estava com elas. Versículos 21 ao 22, Jesus ele fala aqui de oposições abertas, mesmo dentro da família. O pai contra o filho, o irmão entrega a morte ao próprio irmão. Aqui ele está falando de oposições fortes, mesmo entre os que têm laço de sangue. Eles terão a infelicidade de se odiar. Infelizmente, eles vão se odiar. E eles vão se eliminar uns aos outros, por causa de diversas atitudes tomadas em relação a Cristo, o que é terrível de pensar, mas é exatamente isso. Mateus 5,11. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Portanto, Jesus ele fala da bem-aventurança da perseguição. Para nós cabe uma reflexão nesses tempos difíceis que nós vivemos, de ataque à fé, de ataque aos nossos valores, de ataque à família, de relativização das nossas crenças. Nós estamos vivendo num mundo assim também. O que Jesus quer hoje nos dizer? O que essas disposições dadas por Jesus nos ensina a entender sobre a missão hoje nesse mundo? Quando Jesus fala de ter coragem, de não ter medo, de confiar na providência de Deus, o que isso diz para nós hoje? Será que nós sabemos confiar na ajuda divina? Temos que nos perguntar. Quando enfrentamos conflitos, perseguições, provações, confiamos na providência divina? Vamos pensar então sobre isso hoje em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.